aqui dando continuidade das palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. E primeiramente eu convido a todos para que juntos possamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida, pelas oportunidades que nós temos do aprendizado, do aprimoramento. Que Deus, nosso Pai, ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. O tema de reflexão desta vez, com certeza todos vocês já leram, já ouviram aquela máxima que está contida no Evangelho, que nos fala: fora da caridade não há salvação. Então nós vamos ver aqui a respeito da verdadeira caridade. Porque a caridade é tão falada, é tão ensinada, mas infelizmente tão pouco vivida. Ela é pouco praticada em sua essência. E durante essa fase em que passa o planeta Terra, essa fase tão delicada, nada mais recomendável do que a recomendação maior de Jesus: praticar a caridade. Mas a caridade, quando se fala, não é apenas aquela caridade material, que é mais fácil, é cômodo, aquilo que não vai nos fazer falta, doar daquilo que é supérfluo, mas é sim a prática da caridade moral. Isto é, dar de si, doar de si a alguém que precisa, doar o seu tempo, a sua atenção, a sua paciência, saber muitas vezes renunciar até um lazer, um descanso para poder assim auxiliar o mais necessitado. Então a caridade, como a gente aprende, é uma virtude a ser conquistada aos poucos pelos homens e de acordo com a sua evolução, a sua capacidade de amar, de servir desinteressadamente, sem as falsas aparências. Caridade é o amor em ação. E nós, nesses tempos difíceis, de tanta intolerância, desrespeito, preconceito, desavenças em todos os cantos do mundo, é urgente a prática da verdadeira caridade. Não se pode deixar para amanhã as boas atitudes, as boas ações. Não pode haver comodismo, deixando como está para ver como fica. Então, muito se fala que tudo está em mudança, que tudo precisa se melhorar, que a Terra, como sabemos, está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, mas o que nós vemos hoje, infelizmente, é o desamor, a indiferença, os abusos praticados pelo homem. O que é necessário, então? Primeiro, é preciso que o homem seja caridoso consigo mesmo e também para com o seu próximo. Quem não se ama, quem não se respeita, não sabe amar, não sabe respeitar a outra pessoa. Essa caridade não é fácil, mas ela não é impossível, porque exige de nós a perseverança, a paciência. E isso pode começar nas pequenas ações de cada dia, procurando ouvir mais alguém, ser mais compreensivo, mais tolerante, ter aquela paciência com as pessoas que nos tiram do sério. Então a caridade, quando está aliada à humildade e à bondade, assim serão as virtudes que poderão aniquilar, combater o orgulho e o egoísmo. Todos os homens, todas as pessoas têm sim direito à caridade, seja ele mais ou menos evoluído. Por quê?
Fazer o bem somente àquele que a gente julga que é bom, não adianta. Fazer o bem somente àquelas pessoas que a gente gosta mais, que a gente ama, não é suficiente. Fazer o bem somente pensando em nós também não, porque nós estaremos assim alimentando o amor próprio, o egoísmo. E quando Jesus fala para nós nos seus ensinamentos, os sãos não precisam de médico. O que quer dizer? Que o mais difícil é realmente praticar as ações do amor, da tolerância, do perdão, da compreensão, junto com aqueles que nós temos maiores dificuldades de relacionamento, de aceitação, como a gente ouve falar, conviver com aquela pessoa que é aquela pedrinha no nosso sapato. Então nós vemos por aí quantas campanhas, quantas ONGs que são realizadas, as pessoas se unem, se fortalecem, se empenham em prestar socorro, ajuda aos menos favorecidos. Então nós entendemos que as boas ações não têm limites. Qualquer pessoa pode fazer sim alguma coisa, prestar benefício, porque mesmo quando aquela atitude parece tão pequena, tão insignificante, não deixa de ter seu mérito, não deixa de ter o seu valor. Com certeza todos nós já ouvimos a história, do passarinho, que com o seu pequeno bico retirava a água do lago e jogava em uma floresta em chamas. Aí ele foi acusado de tolo, foi vítima de zombaria, por ser impossível apagar aquele incêndio com aquelas gotículas. Mas o pássaro manso, caridoso, ele explicou que estava fazendo a sua parte e que esta era a única maneira que ele podia ajudar. Então, se todos deixassem de se julgar incapazes de vencer aquele fogo e também ajudassem com mais água, poderiam até salvar a floresta. O que esse exemplo figurativo, ele nos propõe uma reflexão sobre o nosso papel, a nossa atitude no mundo. Nós não estamos aqui, nós não estamos nesta vida apenas para cuidar dos nossos problemas. Nós devemos ser como esse passarinho da história. Ele não se preocupou apenas com a sua vida, o seu ninho, mas ele fez a sua parte. Ele prestou a sua ajuda, ele deu a sua colaboração. E quantas vezes a gente se depara com pessoas ainda tão egoístas, materialistas, que se preocupam apenas com seus interesses e se esquecem ou não percebem ou não enxergam pessoas que se encontram em piores situações e que muitas vezes estão tão próximas de nós. Diz um antigo ditado que talvez vocês conheçam, que diz assim: eu chorava, eu lamentava porque eu não tinha sapatos, mas ao olhar para trás encontrei um homem que não tinha os pés. Então nós devemos compreender que a construção do bem é obra de todos nós. Nós não vivemos sozinhos, isolados, necessitamos sim uns dos outros. Necessitamos aprender, construir, auxiliar no bem geral. Ninguém é inútil. Quantas pessoas que se lamentam, eu não posso, não sou capaz, não consigo. Mas nós temos tantos exemplos de criaturas notáveis, que apesar de suas limitações físicas, contribuíram com a sua parcela. Helen Keller era cega, surda, muda, conseguiu superar essa enorme deficiência física, tornou-se uma criatura extremamente admirada,
Temos também o exemplo de Beethoven, vítima de completa surdez, que jamais ouviu a sua obra-prima, a Nona Sinfonia. Thomas Edison também não ouvia, e inúmeras outras criaturas sem braços, sem pernas, paralíticas, cegas, deformadas, que realizam tarefas maravilhosas, servem de modelo, de diretrizes, porque mostram a todos a força interior que eles têm. E aí, diante disso, o que nós entendemos? Que cada um pode sim, à sua maneira, contribuir para o bem, praticando a caridade, porque a gente sabe que a caridade, ela não tem hora, não tem lugar para ser feita. Ela não se restringe a essa ou aquela crença, religião. É uma virtude, uma qualidade, um sentimento que deve estar presente em todos nós. Deve ser o amor, como nós dissemos, em ação e que está sempre se propondo a fazer algo de bom. Por onde começar? Emmanuel nos fala, um bom começo está no trato com as pessoas que estão mais próximas de nós. Quem são? Os familiares, parentes, vizinhos, companheiros de trabalho e muitas vezes também se estendendo a irmãos mais necessitados, idosos, órfãos, doentes, e assim nós temos uma infinidade. Então, cada um de nós pode fazer a sua parte. Eu trouxe para nós aqui 2 textos de Mariluz Vieira que vai nos mostrar o verdadeiro sentido da caridade. Talvez vocês já tenham lido, já tenham ouvido, mas vale a pena aqui a gente falar. O primeiro texto tem o nome O Senhor de Engenho. E começa assim. Um rico senhor de engenho vivia em majestoso casarão, distante algumas léguas da cidade. De vez em quando ele ia à cidade galopando um belo cavalo, passando por uma velha e miserável choupana, onde se viam a pobreza e a fome. Ali viviam 3 crianças e o velho aleijado. Uma pequena e escassa roça representava o sustento daquelas criaturas. Apesar de orgulhoso, o senhor de engenho compadecia-se da miséria em que viviam e um dia, ao ver o aleijado com extrema dificuldade, dirigir-se a ele suplicando, fazendo-lhe sinal com um dos braços, então atirou-lhe uma pequena bolsa com algumas moedas. Ele não tinha tempo para perder, para conversar com o idoso. Aquelas moedas serviriam para alimentarem-se durante alguns dias, porque seu tempo era muito precioso, tinha seus negócios para cuidar. Outra vez, por ali passando novamente, arrastando-se pelo caminho, o aleijado agitou-lhe. Sem perda de tempo, o rico senhor atirou-lhe novamente uma bolsa cheia de moedas, não parou. E assim, os dias foram passando, as crianças cresciam, tornaram-se jovens, puseram-se a ajudar o pobre homem na sua roça. O senhor de engenho, então, notou o progresso em torno daquela choupana e, quando por ali passava, apesar dos constantes sinais do aleijado, não mais lhe atirou moedas. E assim pensava, mas esse homem é preguiçoso, já progrediu e ainda continua a me pedir dinheiro, acho que eu o acostumei mal, e ainda ele vive agitando-me para que eu pague.
Mas, o tempo passando, certa manhã, o Senhor ia à cidade apressado, quando viu aproximar-se novamente o velho Senhor. Mas, entretanto, ele não pôde evitar um acidente. O veloz animal assustou e atropelou o pobre homem, que, atirado ao chão, não resistiu. Desesperado, o rico senhor acercou-se do pobre homem. Os jovens aproximaram-se, transportando o aleijado até o casebre. Nervoso, o rico senhor os acompanhou e aí perguntou: mas quem era ele? Ora, era nosso amigo. Como nós ficamos órfãos, ainda muito pequenos, apesar de nos conhecer pouco, ele cuidou de nós. Mas há muito, Senhor, ele queria lhe falar. Ora, mas o que ele queria? Eu já lhe dava moedas que precisava. Não, ele não queria moedas, ele queria trabalhar. Porque com o dinheiro que o Senhor lhe dava, ele cuidava de nós. Ora, mas por que ele não me falou tudo isso? Porque o Senhor nunca teve tempo para lhe dar a mínima atenção, estava sempre apressado. Ele só queria pedir um trabalho digno, respondeu um dos jovens. Chateado, abatido, o senhor de engenho se arrependeu amargamente pelo muito que poderia ter feito e não fez. O texto para aí. O que isso nos fala e nos mostra? Quantas vezes, transportando aqui para a nossa vida, é um alerta, porque as nossas atitudes são exatamente iguais a esse senhor de engenho. A gente ignora, a gente não percebe, não dá atenção, porque a gente vive apressado, atarefado, aí a gente se torna omisso diante das situações que a gente enfrenta, não enxergamos, ignoramos aquilo que está ali do nosso lado. Por quê? Não temos tempo para perder. Mas um gesto, uma palavra, um apoio, um ato de gentileza vale muito mais do que simplesmente uma ajuda financeira. Então aí está o sentido da verdadeira caridade. E outro texto também bem simbólico, muito interessante, de Mariluz Vieira, conta para nós assim. Certa noite, estando reunidos os apóstolos junto de Jesus, Simão Pedro mostrava-se chateado, desgostoso. Ele desentendera-se com os seus parentes. Um velho tio o acusara de gastar o dinheiro da família. Um primo ameaçava esbofeteá-lo na via pública. E Pedro estava chateado, magoado, triste. Ele quase nem participava das conversações e permanecia calado. Mas quando Jesus começou a ler os escritos, Pedro desabafou, contou ao mestre o que havia acontecido. Jesus ouviu em silêncio e perguntou: Pedro, o que fizeste diante da agressão dos seus familiares? Ah, sem dúvida, Senhor, eu reagi como devia. Contei em altos brados a todos as más qualidades de cada um. Meu tio é grande sovina, meu primo é mentiroso, terrível. Provei diante de muitas pessoas que eles são hipócritas. Não me arrependo do que fiz. O mestre pensou e falou calmo: Pedro, o que é que faz um carpinteiro quando constrói uma casa?
Ora, naturalmente trabalha, mestre. Mas trabalha com o quê, Pedro? Ora, usando sim as ferramentas que tem. Aí Jesus fez mais um breve silêncio e continuou a dizer: Pedro, as pessoas com que nascemos e vivemos são as nossas ferramentas. São ferramentas que Deus nos proporciona para construirmos o seu reino em nosso íntimo. O Pai nos concede provas de acordo com a nossa capacidade. Elas nunca estão acima das nossas forças. Entretanto, é preciso boa vontade de nossa parte. Veja, a ave pede que faça o seu ninho, a ovelha pede que entregue sua lã, ao homem foram concedidas tarefas de amor e humildade. Enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora da madeira, cabe-nos usar a paciência e a tolerância, que são as nossas ferramentas para melhorar o nosso íntimo. Veja, Pedro, o homem mau põe à prova a nossa bondade. O homem ingrato nos treina o ato de perdoar. A criatura doente nos dá a oportunidade de socorrer. Aquele que bem se conduz entre familiares, endurecidos e indiferentes, prepara-se para a glória de haver servido à humanidade. Jesus calou-se por mais alguns momentos e assim terminou. Pedro, se não auxiliarmos aos necessitados que vivem conosco no lar, como poderemos ajudar os que estão fora? A caridade começa dentro do nosso lar. Aí o texto termina, também nos ensina, a importância da caridade no convívio das pessoas que fazem parte da nossa vida. Cada um de nós tem sua tarefa, tem o seu valor, e nós temos que ter esse despertar, essa boa vontade, para que a gente possa realmente praticar a caridade. E São Vicente de Paulo fala assim para nós: sede caridosos, não somente da caridade que vos leva a tirar da vossa bolsa o óbolo, o dinheiro, que dais friamente àquele que ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Não menospreze o vício e a ignorância, dê a instrução e a moralidade. Sede benevolentes para com todos. Então, queridos companheiros, essa era a nossa mensagem de hoje. E finalizando, tem um pequeno texto deste livro, Episódios Diários, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira. E diz assim: caridade. Apesar das misérias do mundo, lembra-te da caridade moral. O que podes, mesmo que te pareça sem sentido nenhum, e mesmo diante de qualquer problema, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja, porque sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Muitos males, crimes poderiam ser impedidos se uma atitude de amor pudesse interromper o passo do infeliz que padece a fome, o desespero e a dor. Faze o que esteja
ao teu alcance, e a vida fará o resto. Então agora, convido a todos para que juntos possamos agradecer. Agradecer a Deus Pai por esse momento, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo, buscando o nosso aprimoramento, que essa caridade, como eu disse, tão falada, tão divulgada, seja em sua essência praticada, com amor, com trabalho, com o perdão e com a perseverança. E assim, Senhor, nós nos despedimos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.